Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodrigo Koblitz e a gente vai continuar analisando a situação do coronavírus aqui no município de Teresópolis. Vamos começar a apresentar os dados em que mostra a contaminação de pessoas do município e de alguns municípios vizinhos para poder entender a evolução dessa infecção aqui. É importante salientar também que o que nós estamos vendo é uma profunda subdimensionamento do que aconteceu, do que está acontecendo. Por quê? Porque a gente não faz testes em larga escala. Essa é a grande diferença que tem entre países como Coreia do Sul, Alemanha e a gente. Porque esses países que eu citei, eles fazem testes de massa. Então, quando você consegue fazer muitos testes, você consegue isolar pequenas áreas, você consegue ter uma maior noção do que está acontecendo realmente. E aí você manipula a sociedade, você organiza a sociedade de uma forma em que alguns setores podem ficar mais liberados de quarentena, outros setores têm que ficar em completo lockdown, bairros, por exemplo. Mas isso só é possível você fazer quando você tem a possibilidade de fazer testes em massa. Sem esses testes em massa, a única atitude que nós podemos ter, a única atitude responsável que nós podemos ter é ser rigoroso na nossa quarentena. Ser rigorosíssimo na quarentena. E Teresópolis tem dado uns passos tímidos, mas tem dado uns passos em relação a isso, evitando proibindo que pessoas entrem em ambientes comerciais sem máscara, por exemplo, é uma boa atitude. E a gente tem que ser, só que a gente tem que ser um pouco mais rigoroso nisso. A gente tem que entrar mais ainda numa situação de quarentena no nosso município. E principalmente numa condição de que precisamos conscientizar as pessoas. Muito. Essas pessoas, muita gente ainda não está conscientizada do problema e está achando que é uma bobeira e está aí contraindo o vírus e passando para outras pessoas. Bom, o que nós vamos apresentar é esse gráfico aqui. Esse gráfico ele demonstra, ele é feito por casos confirmados para cada 100 mil habitantes. Então, como eu falei, esses casos estão subdimensionados porque a gente não testa todo mundo. Então, quando a gente fala que casos confirmados por 100 mil habitantes, são daqueles que foram feitos testes, né, que é uma parcela ínfima do nosso município. E ele está também normalizado aqui por cada 100 mil habitantes. Por quê? Porque existe um interesse aqui da gente ter uma ideia da evolução dessa infecção aqui no município e comparar com outros municípios. E aí, se a gente compara um município que tem 180 mil com outro que tem 500 mil pessoas, se aparece 10 casos confirmados no que tem 500 mil pessoas e 10 casos na cidade que tem 180 mil pessoas, apesar do número absoluto ser o mesmo, mas a evolução da doença é muito maior naquele município que tem menos gente. Tá ok? Então, por isso que a gente faz essa divisão, e esses dados foram coletados no site que está aqui embaixo, e ele já é apresentado dessa forma, casos confirmados por 100 mil habitantes. Eu achei uma boa estatística, um bom número, e estou apresentando ele. Bom, nós conseguimos ver aqui 4 cidades: Teresópolis, Nova Friburgo e Petrópolis, que são as cidades que a gente realmente tem mais proximidade cultural e física, né? São nossos vizinhos e é sempre bom a gente estar se comparando com eles. E a outra é Duque de Caxias. Por que Duque de Caxias? Porque foi um município que se negou, ou tem se negado, tinha se negado a fazer a quarentena e as atitudes de isolamento social. O quadro é esse. A reta está em pleno crescimento. Está começando agora o pleno crescimento. E nós podemos ver isso aqui em Teresópolis, que o caso, ontem nós tínhamos, dia 14, nós tínhamos 32,
e hoje nós já temos 44, acho que esse que é o número de pessoas contaminadas. 44 que foram testados e deram positivo. A quantidade de pessoas de fato que estão contaminadas a gente não faz ideia. Algumas projeções podem ser feitas, mas a gente não faz ideia. E é isso, a cada dia mais, então, a gente está chegando, está indo para o pico, né, agora com força, porque olha como é que a reta está, olha como é que a curva está. Ela está totalmente íngreme e tende a crescer. Isso vai crescer. Qual é a nossa o grande foco? Fazer com que essa reta, essa curva, ela mude a taxa de contaminação, e aí ela continua a crescer, mas com uma menor velocidade. Por hora, a velocidade agora começou a pegar a velocidade. Então esses foram os dados. Não é para causar ansiedade em ninguém. Bom, então esses são os dados. Não é para causar ansiedade em ninguém, entretanto, nós temos que ficar alarmados sim, porque nós precisamos tomar atitude, continuar tomando atitudes, e nós temos que ser mais rigorosos na nossa quarentena. As pessoas têm que sair menos de casa, fique em casa. É uma atitude por você e pelos outros, mas principalmente pelos outros. Se você não é do grupo de risco, as outras pessoas são grupo de risco e podem se infectar e podem vir a falecer. Tivemos um caso triste hoje de uma pessoa muito nova que faleceu. É um exemplo de que nem todo mundo que vai chegar a óbito são pessoas que estão no grupo de risco. É uma proteção nossa, é uma proteção que a gente tem que fazer para garantir a nossa vida. Tá ok? Fé e força e até a próxima.